Multinível Explosivo é um programa de acompanhamento e formação de novos líderes, criado e mantido pelo especialista Sérgio Buais. Mais que uma série de teorias descritas em um livro, o programa Multinível Explosivo é composto por metas de curto prazo, que visam promover o seu crescimento acelerado no negócio. Multinível Explosivo, a melhor parte da sua vida, começa agora. É necessário entender que no início a fragilidade é muito grande. Você precisa ajudar essa pessoa, essa semente, esse bebê, a se desenvolver até um determinado ponto onde ele se torna forte e é capaz de sobreviver um pouco mais. E esse é o trabalho do acompanhamento. Quando você entende esse processo das primeiras semanas do novo distribuidor do negócio, eu diria que os primeiros 3 meses do novo distribuidor no negócio são vitais para a fixação dele. Se você faz um bom trabalho de acompanhamento, principalmente na primeira semana, na segunda semana, é diretamente proporcional ao resultado dela. E naturalmente você vai ter a retenção, a fixação dessa pessoa. Depois pode vir a tempestade que for. Se aquela semente começou a germinar, começou a crescer, pode vir a tempestade que aquela pequena plantinha continua viva. É lógico que existem os limites. Existe, por exemplo, as catástrofes. Pode acontecer. E aí você vai perder, não tem jeito. Mas, de uma forma geral, a partir de um determinado ponto, a sua plantação está estável. E é isso que a gente tem que buscar no marketing multinível. A retenção é super importante, né? Vamos falar um pouquinho aqui sobre a questão da retenção, para que vocês entendam como que a gente vai trabalhar isso no programa Multinível Explosivo e como que você vai aplicar no seu negócio. Vamos entender também que o marketing multinível ele é composto por N disciplinas. Talvez hoje o que você sabe é suficiente para o nível que você se encontra, mas quando você procura crescer no marketing multinível, você vai perceber que novos conhecimentos são exigidos e você vai ter que desenvolver essas habilidades. E a retenção é uma das mais importantes que você tem que aprender e principalmente aprender a ensinar. Como numa faculdade, você tem que aprender todas essas disciplinas, mas você não tem condição de aprender tudo imediatamente. Como eu falei antes, todos nós estamos num processo de aprendizado. Você entrou no negócio, não sabia muita coisa e agora você está aprendendo. Se você resolver ensinar exatamente o que você aprendeu, a gente cai no problema que nós falamos na duplicação. Quer dizer, você está duplicando erros, você está duplicando falhas. Então, o que você precisa fazer em primeiro lugar, quando você patrocina um novo distribuidor? Você precisa conectar ele ao sistema e à linha ascendente. É a coisa mais importante que você pode fazer para um novo distribuidor. Isso tem que ser ontem. Você não pode esperar. Vamos supor que você fez uma reunião hoje na casa de um distribuidor e você patrocinou junto com ele um convidado. Esse convidado, que acabou de virar um distribuidor, ele precisa ser apresentado à linha ascendente, ao sistema, imediatamente. Se você puder pegar o telefone, ligar para o seu ascendente e apresentar aquela pessoa, melhor. Se você não conseguir fazer isso, no dia seguinte, no máximo, você tem que pegar o telefone e colocar essas pessoas em contato. E você tem que distribuir e-mail falando para essa pessoa, fulano faz parte da nossa equipe, ele vai te ajudar, ele é fantástico, é o meu grande líder, enfim, você vai, aí já estamos falando um pouquinho sobre edificação, mas o mais importante é você entender que esse novo distribuidor precisa, como essência da sua retenção, ele precisa ser conectado ao sistema e à linha ascendente, porque é isso que vai trazer para ele a matriz confiável. É como você pensar num recém-nascido, ele precisa dos médicos, ele precisa dos exames para saber se está tudo certo com ele, para ele ser direcionado da melhor forma possível. Por melhor que você seja como pai, como mãe, talvez você não tenha o conhecimento técnico para cuidar de determinadas situações. Então é fundamental você conectar o novo distribuidor ao sistema, porque o sistema vai acabar suprindo essas carências necessárias no início. Além disso, você, enquanto está buscando um modelo ideal, você não pode ser referência. Nós falamos anteriormente na duplicação que a matriz precisa ser a matriz ideal, que é o sistema, que é a linha ascendente. O que você vai promover para o seu novo distribuidor? O sistema e a linha ascendente, como modelos, como padrão. Então, ele não vai ficar com foco em você, o que você faz. Ele vai ficar com foco no sistema, ele vai ter a inspiração dos líderes, ele vai ter a inspiração dos eventos. É lógico que ele vai observar o que você faz, mas ele não vai exigir de você a perfeição, porque uma coisa é eu olhar para você, meu patrocinador, como alguém que está no mesmo processo que eu de aprendizado e de repente eu vou te criticar, eu vou questionar alguma coisa que você faz, mas eu estou observando o que você está fazendo. Tudo bem. E se você fizer coisas boas, é natural que eu perceba isso. Se você fizer coisas ruins também. Mas é fundamental que você não seja o meu modelo, porque se eu tiver como modelo alguém que tem resultados expressivos e que alguém que está fazendo a coisa certa comprovadamente, a chance de eu errar é muito pequena. De repente você pode se ausentar um dia, outro dia, e isso não vai me interferir. Não vai interferir no meu trabalho, porque eu estou com referência aonde? No sistema, na linha ascendente. Agora, é lógico que você tem que buscar o seu modelo ideal. Você precisa se tornar uma matriz duplicável. Todos têm que praticar e aprender o modelo ideal, mas cada um leva o seu tempo para se formar na faculdade do marketing multinível. A questão do tempo, que nós falamos também na introdução, o tempo
tempo é essencial em tudo na nossa vida. O tempo é a variável fundamental da vida. É fácil entender isso. Por quanto tempo nós sobreviveríamos sem comida, sem água, sem ar? Reparem que o problema não é você ficar sem comida, sem água, sem ar. O problema é o tempo que você fica sem essas coisas. Se você ficar 1 segundo, não tem problema. Se você ficar 1 dia, talvez não tenha muito problema. Se você ficar 1 dia sem água, sem comida, talvez você sobreviva. A gente sabe que a água já no 2º dia, 3º dia já vai praticamente fazer com que o seu organismo pare de funcionar, se você não tiver água. Mas comida a gente sabe que tem pessoas aí que ficam em catástrofes, enfim, ficam soterradas e conseguem sobreviver dias sem comida. Porque durante um tempo ela faz efeito ainda, ela está no organismo. Mas a questão toda é o tempo. Porque se essa pessoa ficar 1 mês, 1 ano, com certeza ela não vai aguentar. E é isso que eu quero que vocês entendam. A variável tempo. E por isso o marketing multinível, ele precisa do tempo, né? E o multinível explosivo foi todo desenhado, o programa foi todo desenvolvido em cima do tempo, em cima do sentido de urgência, porque as pessoas às vezes entram e perdem tempo com bobagens, elas perdem o foco, elas deixam para depois. Então, em vez de você fazer o acompanhamento em 24 horas, você deixa para fazer o acompanhamento na semana seguinte. O que acontece? Não funciona, porque na semana seguinte, o entusiasmo do seu novo distribuidor já foi embora, a motivação dele já era. Ele, de repente, teve acesso a informações deturpadas, ele teve conhecimento de alguém que não teve sucesso e ele não teve contrapartida do seu acompanhamento para fortalecer. Então ele deu mais ouvidos ao parente, ao amigo, ao vizinho que fala besteira do que a você. Mas é óbvio que ele vai fazer isso, porque ele tem um envolvimento já profundo com essas pessoas, né? Ao longo da vida ele tem esse relacionamento e você ele conheceu há pouco tempo. E de repente, mesmo que ele já te conheça, ele sabe que existe interesse comercial também. Então você precisa, na primeira semana, quebrar essa questão do interesse comercial. A pessoa tem que ter certeza que você está do lado dela, independente do resultado comercial. Porque se ela tiver a percepção de que você é amigo dela e você quer ajudá-la a ter sucesso nesse negócio, de fato, ela vai confiar em você. E a partir do momento que ela confia em você, é que abrem as portas do acompanhamento. Na verdade, o acompanhamento ele depende dessa permissão, né? Não adianta nada você ficar ligando para o seu novo distribuidor, falando para ele fazer uma série de coisas, se ele desliga o telefone e ele pensa assim, puxa, fulano tá me ligando porque ele tem interesse. Eu não vou fazer nada disso que ele falou, porque na verdade ele só quer ganhar bônus sobre mim. E a gente sabe que é isso que acontece na prática. Você precisa quebrar isso imediatamente. Você precisa sentar do lado dele, falar sobre os sonhos dele, sobre os objetivos dele, ajudar a traçar as metas dele, a lista de nomes dele, os convites dele, a apresentação dele, porque a partir do momento em que ele perceber que você está trabalhando para ele, e olha só que interessante, gente, é lógico que você não vai trabalhar pelas pessoas do seu grupo. Não é isso. O processo do marketing multinível não é você carregar as pessoas no colo. Não é sobre isso que nós estamos falando. Mas num primeiro momento, você precisa fazer isso sim, porque é a mesma coisa que eu falei agora há pouco sobre a questão do bebê. A gente sabe que uma criança, né, ela precisa de autonomia. Vocês têm filhos, todo mundo tem conhecimentos aí de parentes, crianças, e a gente sabe que a criança precisa experimentar a vida, ela precisa se desafiar, ela precisa às vezes até cair para se machucar e se levantar. Ela precisa aprender na prática. Mas isso a partir de que idade? Em que momento? A gente sabe que é uma questão gradativa. Não adianta eu pegar um recém-nascido e querer que ele se cuide sozinho. Também não adianta ficar tratando uma criança de 15 anos como se fosse um bebê. Então existe um processo natural, você vai preparando, você vai transferindo responsabilidade, vai transferindo autonomia. E isso vai acontecer no marketing multinível também. Mas você não pode exigir isso do seu novo distribuidor imediatamente, ok? Então a questão é quando que você vai passar a bola para o seu novo distribuidor? Não é na primeira noite. Tenha certeza disso. Você primeiro precisa sentar com o teu novo distribuidor, fazer por ele sim, você vai sentar com ele, vai fazer junto com ele, né? Não é você entregar pronto o trabalho, é fazer junto com ele, para que ele entenda o porquê daquilo e principalmente para que ele sinta que você está do lado dele, que ele sinta que você é amigo dele, que você de fato está comprometido com o sucesso dele, porque essa percepção vai abrir completamente a sua possibilidade de influenciá-lo a desenvolver as coisas certas, a fazer as coisas certas. Então o tempo, como eu falei, é super importante. Isso tem que ser na primeira noite, no segundo dia, no máximo. A questão aqui também, outra coisa, a maioria das pessoas morrem no marketing multinível em função desse acompanhamento ruim nas primeiras horas, nos primeiros dias. É impressionante como a gente vê redes aí que não conseguem evoluir de jeito nenhum. As pessoas entram e saem e nós vamos ver que 100% do problema é o acompanhamento. Porque as pessoas que entram nesses grupos são iguais às pessoas que entram em qualquer outro grupo. Às vezes as pessoas pensam assim, puxa, Sérgio, eu não tive sorte, as pessoas que eu patrocinei não deram certo. Ou como recentemente recebi uma informação, a pessoa falando, puxa, esse negócio só funciona quando você encontra líderes prontos. Olha que deturpação. Quando eu aprendi marketing multinível, não tinha nada a ver com isso. As pessoas não tinham conhecimento
conhecimento nenhum e elas eram desenvolvidas como líderes, elas eram formadas como líderes. Eu explico isso em detalhes no livro, porque foi a minha experiência pessoal, foi o que me trouxe até aqui. Na época eu era extremamente tímido, eu era um nerd que só mexia em computador, enfim, gostava de matemática, gostava de estudar, mas não gostava de falar com as pessoas. Eu era completamente o oposto do que eu sou hoje. E como é que isso se transformou? Não foi da noite para o dia, isso foi um processo. Mas por que funcionou? Porque existia um sistema de formação de liderança que me colocava em ação, que me transmitia confiança, que tinha um assessoramento de alguém que estava do meu lado o tempo todo, me incentivando, me encorajando a experimentar coisas novas, a aprender coisas novas. É permitida a reprodução gratuita desse material para fins de treinamento, desde que conste a fonte e a autoria. Multinível Explosivo, a melhor parte da sua vida começa agora.